capítulo 2, a partir do verso 11. Todos encontraram? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Amém? Amém. O assunto deste mês é a multiforme graça de Deus, conforme está na carta de Pedro, que temos lido aqui todos os cultos, não é? Para que todos os irmãos possam, portanto, acompanhar. Capítulo 4 e verso 10, nós temos lido aqui sempre: cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O apóstolo Pedro, ele recomendava à igreja que cada membro, cada um que é parte do corpo de Cristo, pudesse funcionar como um dispenseiro, ou seja, como alguém que tem a graça de Deus e possa levar essa graça aos outros. Paulo, escrevendo para Tito, que era um dos seus filhos na fé, ele no capítulo 2, ele traz várias recomendações acerca de como deveria ser o ministério, não somente na vida pessoal, mas também como ele deveria tratar da igreja. E então ele registra essa parte: porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quando Paulo usa essa expressão, se há manifestado, quer dizer que já a graça estava agindo de maneira completa aqui na terra. Então, eu gostaria hoje de falar com vocês sobre algumas colocações acerca dessa multiforme graça de Deus. Eu já expliquei a vocês que, por exemplo, esta garrafa aqui, ela tem uma forma. Quase sempre o normal das garrafas elas serem assim, terem um aspecto de um cilindro. Eu estava vendo esses dias agora que os japoneses estão produzindo uma melancia quadrada. Não sei como, mas estão produzindo. Já vi até a tal da melancia quadrada. Mas o normal, né, a forma normal das melancias, elas são, elas têm aquela forma assim oval, né? Elas não são uma bola, elas são... E cada coisa tem a sua forma, mas Pedro nos traz à mente que a graça de Deus, ela não tem só uma forma. Porque Deus na sua presciência, ele, portanto, sempre soube que o homem é produto do meio em que vive, que de acordo com a cultura, com os costumes, há algumas variações, coisas que nós achamos absurdas, os outros encaram como perfeitamente normais e não se sentem mal com isso. Então, é por isso que essa graça, ela vai além do nosso entendimento, ela vai além do nosso traço cultural, ela vai além da nossa compreensão. Então, eu listei aqui, rapidamente, como parte da palavra de hoje,
7 manifestações da graça de Deus naquele período em que não é conhecido como a dispensação da graça. Eu, particularmente, não sou adepto desses períodos, né, que foram criados, que é a teoria, né, das dispensações, que vem desde o Éden até a dispensação da igreja, que é chamada da graça. Por quê? Porque a graça está presente desde o princípio. A graça de Deus, ela se manifestou desde quando Deus planejou criar o ser humano. E quando Deus cria o ser humano, Deus vê que o homem estava sozinho, então por graça Deus cria, portanto, uma esposa. Então podemos ver a presença da graça de Deus no Éden. Mas essa presença se torna mais forte no momento em que Adão e Eva pecam. Deus vai lá falar com eles. E Deus usa ainda de muita graça, perguntando para Adão: você pecou? Você comeu da fruta que eu disse que não podia comer? Quer dizer, Deus estava dando para Adão a oportunidade de reconhecer o seu pecado para poder ser alcançado pela graça. E mesmo assim, Deus ainda, apesar de mandar o homem para fora do paraíso, porque o paraíso ele representava o conceito da eternidade, uma vez que estava lá a árvore da vida, e quem comesse dela nunca morreria. Então o homem perdeu aquela condição de ser eterno aqui na terra, e ele teve que ir, portanto, constituir vida fora do paraíso. E logo em seguida vemos a graça de Deus sendo manifestada na vida de Caim. Quando Caim teve a sua oferta rejeitada, Deus foi falar com Caim e disse a ele: você acha que está bem assim você ficar dessa maneira, zangado, triste, amargurado, porque uma oferta não foi aceita? E se você mudar, quer dizer, Deus pregou para Caim uma mensagem de arrependimento, de mudança de vida. É a primeira mensagem de arrependimento que você vê. E Caim não aceitou. E ele vai, portanto, e mata o seu irmão. Mesmo depois que ele mata o seu irmão, Deus ainda conversa com ele, dando a ele a oportunidade de reconhecer o seu pecado, o que Caim não fez. Então a graça, ela se manifesta para que o homem possa reconhecer a sua fraqueza. A graça não existe para cobrir pecado, nem para esconder pecado. A graça existe para trazer salvação, mas salvação só acontece quando há arrependimento, quando há mudança de vida, mudança de hábito, mudança de procedimento. O sacrifício de Jesus na cruz não tem efeito nenhum se a pessoa não reconhecer o seu pecado. Logo em seguida, aquela geração que vai de Enos até Noé, uma geração que o Senhor chama de como foi nos dias, são os antediluvianos, como foi nos dias de Noé, em que, se você observar aqui no capítulo 6 de Gênesis, o estado terrível que estava a raça humana naquela altura, e isso vai ser parte do nosso assunto da quinta-feira aqui, mesmo na conferência da igreja, não vamos fugir desse assunto, é a corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O verso 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então Deus viu que a sua criação havia se degenerado. E Deus então planejou uma maneira
de que nem todos se perdessem. A graça é para trazer salvação. Então Deus ordena a Noé que Noé construa uma arca, para que através dela o testemunho da construção da arca. Não sei se vocês sabiam que assim como uma arca, a arca é um tipo de Cristo, ou um tipo da igreja, a igreja também assim é, porque a igreja existe como uma espécie de arca, onde as pessoas podem correr para ela e ali elas escaparem da condenação eterna. Todo aquele tempo Noé construiu aquela arca com seus filhos. Vocês imaginam, não havia assim tanta gente na terra. As pessoas moravam próximas umas das outras. Eles estavam todos concentrados numa área muito próxima. Não tinham sido espalhados. O homem só foi espalhado ali na altura da Torre de Babel. Mas toda a humanidade se desviara. Ninguém queria mais fazer o que era certo. Aí a graça se manifesta em que Deus manda construir uma arca, mas, lamentavelmente, somente os animais vieram para Noé voluntariamente. Noé não era caçador. Imagina como é que Noé ia conseguir caçar aves e animais de grande porte. A Bíblia diz que os animais vieram até Noé na arca. Eles vieram, entraram, e aí o que acontece? Deus ainda esperou 7 dias, com tudo lá dentro, a porta aberta, esperando que alguém se arrependesse, que alguém pudesse aceitar aquilo que era a manifestação da sua graça, ou seja, a arca como uma manifestação da graça de Deus. Mas os homens não vieram, e por isso pereceram. A arca, a graça, ela promove salvação, mas é preciso haver uma resposta da nossa parte. É necessário que o homem faça o que tem que fazer. Deus não vai se arrepender por você. Não vai. Você tem que reconhecer a tua vida, o que você tem feito e buscar essa salvação que Deus oferece. Depois do dilúvio, quando Noé sai da arca, nós vemos aqui a manifestação da graça de Deus no capítulo 8 ainda, verso 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu, e diz que o Senhor cheirou um suave cheiro. E disse o Senhor, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Isso aqui é graça. Glória a Deus. Isso é graça. Aleluia. E é por causa desta palavra que nós estamos aqui. Estamos falando toda hora, dizendo que a água vai se acabar, que o mundo todo vai pegar fogo, que vai faltar isso. Mas a Bíblia diz aqui que Deus falou para Noé, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Isso é graça. Amém. Não vai faltar água. Vai ter inverno e verão, portanto vai ter plantio e colheita. É promessa de Deus. Podem esses propagadores de calamidade dizer, não vai. O Senhor disse, enquanto a terra durar. E eu me apego a essa, eu fico com a palavra de Deus. Isso aqui é graça. Por quê? Porque um homem, ele abriu mão antes que Noé fosse em busca de abrigo, antes de plantar qualquer coisa, ele foi oferecer algo para Deus. É muito importante quando nós colocamos Deus como prioridade. Amém. Tem pessoas que a prioridade deles é a sua vida, é a sua profissão, é o seu trabalho, é a sua empresa, e tudo gira em torno disso. Sabe, você cuidar bem da tua vida é importante.
cuida bem dos teus negócios, é claro que isso é importante, mas observa que os homens que nós vemos na palavra, que a Bíblia nos mostra, a altura em que eles tiveram mais comunhão foi quando eles colocaram Deus à frente de tudo. Quando aquilo que eles achavam que era importante já não era mais assim tão importante. Um ano à deriva, só vendo água, ou não vendo nada, porque só vinha uma janelinha lá em cima. E quando sai, Noé, ele faz um altar. Talvez foi o único altar que Noé construiu na sua vida. Mas foi bastante. Por causa desse altar é que nós estamos aqui hoje. Porque o Senhor disse, eu não vou mais amaldiçoar a terra. A maldição foi tirada naquela hora. E Deus ainda faz uma promessa, não vai faltar água. Porque sem água é impossível haver agricultura, produção. Então o Senhor diz aqui, no capítulo 8 e verso 9 de Gênesis, e verso 22, enquanto a terra durar, sementeira e cega, portanto, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Isso é graça. Então a graça presente antes do dilúvio e depois do dilúvio. Então nós vemos aqui um outro fato interessante. Um homem que foi nascido e criado no meio de toda aquela geração que veio depois de Babel. Portanto, era uma geração corrupta, uma geração idólatra. Este homem chamado Abraão, Deus falou com ele quando estava lá ainda em Ur dos Caldeus. E eles saem dali e vão para um outro lugar. E dali Deus chama Abraão e ele sai na sua trajetória. E cada vez que ele cometia um erro, você pode ver a graça de Deus agindo na vida de Abraão. Amém. Mas onde eu vejo a maior graça é quando ele vai orar pelo seu sobrinho Ló. E então ele ora por Ló, ele intercede por Ló. E Deus, se Deus tiver 50 justos, se houver 50 justos, Senhor, mas não tinha 50, né? E se houver 45, se houver 40, se houver 20, se houver 15, se houver 10, mas nem 10 não tinha. Mas como a graça de Deus já estava manifestada, Deus manda 2 anjos lá em Sodoma para tirar de lá Ló e sua família. Mas como eu digo a vocês, a graça existe, mas a vontade do homem é que faz a diferença. Os 2 genros de Ló não quiseram vir. Eles rejeitaram sair de lá. A mulher dele para no meio do caminho e olha para trás. A graça está presente, mas você não pode olhar para trás. Tem gente que está sempre olhando lá, pensando naquela outra vida que teve antes. A graça existe para você olhar para frente, olhar para o soberano alvo da nossa vocação, que é Jesus Cristo. A graça não, irmãos, ela atua de acordo com a nossa vontade. Ou se você tem que aceitar a graça, e você tem que trabalhar dentro dela, viver com ela. Imagina, Deus, os anjos cegaram todos os homens ali de Sodoma e Gomorra, de tal maneira que eles estavam na porta da casa do Ló e não conseguiam acertar com a porta. Mas os genros de Ló não quiseram sair. E mesmo aí foram empurrados, né? Ele diz que os anjos pegavam neles e então agarravam neles. Capítulo 19 de Gênesis. Quando Ló recebe os anjos em casa.
E no verso 4 diz que os homens maus vieram cercar aquela casa. E então Ló fechou a porta e disse: eu tenho aqui filhas. Eles ainda insultaram Ló, mas aqueles varões, versículo 10, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló. Eles foram lá fora, porque a graça vai buscar você do lado de fora. A graça vai te buscar do lado de fora. O território da graça, quem determina é Deus. Fecharam a porta e feriram de cegueira os homens que estavam na porta da casa, de maneira que se cansaram para achar a porta. A porta da graça não se abre para qualquer um. Ela não se abre por violência. Ela não se abre pela vontade do homem. Deus fechou. Aquilo ali é como se acabou o tempo da graça. Quem estava na casa pôde se salvar. Mas mesmo dentro da igreja tem pessoas que parece que não querem se salvar. Estão tão agarrados ao mundo, estão tão presos aos costumes de Sodoma, que eles acham bom viver em Sodoma. Mas aí se manifesta a graça. E é quem está dentro, né? E agora o Senhor diz aqui o quê? Aqui, ao amanhecer, versículo 15, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, para que não pereças na injustiça. Ele, porém, demorava-se. Quem sabe ali, será que eu levo aquela mala? Mas está tão cheio de coisa ali, e essa roupa, isso, aquilo. Gente, tu não vai levar nada contigo. E os anjos perderam a paciência com Ló. Agarraram neles, vamos embora daqui. E nem com isso a esposa do Ló, ela conseguiu pôr na cabeça dela que a salvação depende de nós obedecermos à vontade de Deus. Porque a ordem era: não olhes para trás. Não olhes para trás. Se você olha para trás, você perde a graça. Existe algo chamado a linha da graça. E um versículo clássico disso aí, me parece, salvo erro da minha parte, que está lá em Hebreus, capítulo 12. Esqueci. Capítulo 12. Capítulo 12, verso 15. E tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu a sua primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele, ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Hebreus 12, a partir do verso 15. Então, a linha da graça, Esaú ultrapassou a linha e perdeu o direito. A mulher de Ló perdeu o direito. A graça existe. Ela está presente, ela já se manifestou, trazendo salvação, mas nem todos querem. Muitos rejeitam a possibilidade da graça. E é necessário cuidado com isso aí. E depois de Abraão, quando ele ora desta maneira, e é impossível salvar, poupar a cidade toda. Mas Deus foi lá e trouxe o Ló. Talvez, por causa da escolha, muitos na tua família não sejam alcançados pela salvação. Você já orou, você já pregou. E não fique angustiado por isso, porque a salvação é individual. Vocês viram que os genros ficaram.
A mulher virou pedra. Mas Deus foi lá e tirou aquilo que era dele. Por isso é importante nós estarmos em comunhão com o Senhor. Depois disso, a graça se manifesta na vida de Isaac também. Quando Isaac vai para a terra dos filisteus. Ele vai para a terra dos filisteus, e então ali chegando naquela terra, naturalmente que ele era um desconhecido naquele lugar, havia fome na terra, ele vai eram territórios, né, pequenos territórios, reinos, cidades-reinos, e ele tinha alguma semente, não tinha chuva, não tinha água, não tinha como produzir, mas diz que e semeou Isaac naquele lugar. Sabe, quando você está vivendo debaixo da graça, ouça uma coisa, onde você puser a tua mão, Deus vai mandar prosperar, porque a graça traz prosperidade. Amém. A graça traz prosperidade. Isso é bíblico. Não é a oferta grande que traz prosperidade, não, Senhor, não. Isso é invenção dos homens. O que traz prosperidade é obediência. Deus disse, Isaac, semeia bem aqui. Mas, Senhor, não tem chuva. Senhor, está todo mundo morrendo de fome. Semeia, Isaac. E ele semeou. E ele colheu, observa o detalhe da Bíblia, naquele mesmo ano, quer dizer, não foi uma outra colheita. Por quê? O Senhor disse para ele assim, não vai para o Egito. 26, verso 2. Obediência faz a diferença. Não desças para o Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras. E multiplicarei a tua semente. Verso 6. Assim habitou Isaac em Gerar. E aqui o que eu acho interessante. E semeou, verso 12, Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas. 100 vezes mais. Talvez qualquer um analista diga, não, você vai se meter no meio de um povo amaldiçoado. Deus mandou, você vai. Não é a facilidade que faz a diferença. Não é o fato de ter isso ou aquilo. Agora não, as pessoas não. Hotel tem que ter, né, Wi-Fi. Senão não presta. Agora é Wi-Fi. Antigamente ninguém nem pensava nisso. Facilidade. Deus disse, olha, não vai para o Egito. O Egito era o maior lugar que tinha. Era o lugar mais importante. Era a capital do mundo. Mas vai para Gerar, semeou e naquele mesmo ano colheu 100 vezes. E ficou rico. Claro que se ninguém tinha nada. Então, se você quer prosperar, primeira coisa, aceite a graça. Segundo, obedeça ao Senhor. E você vai ver prosperidade. Não tem mistério, irmãos. Não precisa fazer mais nada além disso aí. Isaac prosperou e se tornou rico. Ao ponto de que, onde ele chegava, ninguém tinha água. Ele furava um poço e dava água. Esse poço é nosso. Tá bom, fica com esse. Eu vou para ali. Mais adiante, mais água de novo. Esse poço também é nosso. Tá bom, fica com ele. Até que chegaram lá num lugar que ninguém mais... Mas Deus disse, olha, Isaac, esse aqui ainda não é o poço bom. Por esse poço chamado alargamento, Reobote, não é o melhor que eu tenho para você. Tenho coisa melhor, Isaac. Amém. Eu vou te dar água num lugar chamado Poço da Promessa.
É lá que eu quero você. Então, meus irmãos, você não se habitua, sabe? Você não fica aí preso a coisa pequena. Com Deus você vai sempre crescer. Porque graça, eu repito, graça traz prosperidade. Vieram então fazer acordo com ele. Somente quando ele, olha só a diferença, né? Aqui, desde o verso 19, do verso 18 em diante, porfiaram por ele em Ezeque, porfiaram por ele em Sitna, mas aí, quando chegou em Reobote, os homens disseram, não vale a pena mais brigar com esse aí. Viu? Mas ele não parou lá no Reobote, ele foi para Beersheba. Beersheba quer dizer poço do juramento. Beersheba é o poço do juramento, ele foi para lá. E quando ele chega naquele lugar, o Senhor aparece a ele e diz para assim, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Versículo 24. Não temas, eu sou contigo. No versículo 3, ele diz, eu serei contigo. Olha a diferença. Se você obedecer, ele fala, eu serei contigo. Obedeceu. Agora, Deus fala para ele aqui, eu sou contigo. E abençoar-te-ei. E multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. E então, edificou ali um altar, invocou o Senhor, armou a sua... Primeira coisa foi o altar, antes de armar a tenda. Colocou Deus à frente. Vocês estão percebendo, irmãos, que honrar a Deus acima de tudo faz diferença? Antes dele armar a sua tenda, e era a primeira coisa que se fazia, gente. Era o normal armar a tenda para poder ter onde dormir. Mas não. A primeira coisa que ele fez um altar. E quando ele faz o altar, tudo muda. Tudo. Obrigado. E o que é que mudou? Olha só. Ele edificou o altar, orou, porque invocou o nome do Senhor, armou a sua tenda, e depois disso, seus servos foram cavar o poço. Nem atrás de água ele não foi antes. Nessa altura, o rei de Gerar veio falar com ele. Vimos que Deus está com você. Por quê? Porque o Isaac saindo, a riqueza saía com ele. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Cada vez que eles expulsavam ele do lugar, ele levava todo o trigo dele, levava todos os rebanhos dele, e aquele lugar ia ficando pobre. Porque poço d'água sem Deus não é nada. Poço de água sem Deus não é nada. Negócio grande sem Deus não é nada. E então esse homem de Deus, ele faz o quê? Ele avança e ele vai. Olha, irmãos, você já pensou, você está bem no lugar? Você prosperou, os inimigos pararam de te perseguir. Você diz, não, mas eu tenho um lugarzinho ali chamado Poço do Juramento. Não havia poço ainda. Isso aqui é um nome dado, mas esse lugar não era assim que se chamava. Você entenda isso, esse lugar não tinha nome. Ele sai do alargamento, ele sai da tranquilidade, ele sai da posição cômoda e vai para um lugar que ele não conhecia. E lá, Deus aparece para ele. Vê como Deus aprovou. E então, ele, antes de qualquer coisa, ele faz um altar,
É claro, o altar que ele ofereceu um sacrifício a Deus, só que foi um sacrifício de invocação, de oração. É aquilo que nós fazemos, quando fazemos o nosso compromisso de fé, nós estamos invocando o Senhor. Armou a tenda, os servos foram cavar poço, só que a bênção estava com ele. Ele saiu de Sitna, ficou lá o poço, mas a bênção saiu de lá. Ele saiu de Ezeque, o poço de Ezeque ficou lá, mas a bênção foi com ele. Ele sai de Reobote, Reobote fica lá, mas a bênção vai com ele. Para onde você for, a bênção de Deus vai te acompanhar. Temos visto que você é um abençoado. Temos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. E aí o Isaac já estava fora da terra dele, né? Veio lá o Abimeleque, com um amigo chamado Alzate, com o Ficol, que era o príncipe do exército, e o Isaac, que vocês vieram fazer o quê? Vocês me expulsaram? Querem o quê comigo? Não, nós temos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora um juramento entre nós, e façamos um concerto, que não nos faça... Que mal que o Isaac ia fazer? O Isaac não tinha exército. O Isaac não tinha nenhuma força armada, mas eles sabiam que ele era um homem de Deus. E eles sabiam que se toca no nome de Deus, eles estariam mal. Ok, fizeram um banquete e tal. Depois que eles saem dali, veio os servos e disseram, achamos água. Você precisa confiar em Deus, irmãos. A água vai estar onde Deus te colocar. Ela vai aparecer ali. Deus te colocou lá. Deus colocou você lá. Vai aparecer tudo. Deus vai mandar bênção. Você vai prosperar. Porque a graça traz prosperidade para a tua vida. Finalmente, irmãos, temos, portanto, a graça de Deus na vida de Jacó e dos seus filhos. Jacó era... nós podemos falar, né, de Jacó, dizendo que ele era aquela pessoa que ele era um homem natural, carnal. Jacó era aquele filho quieto, sossegado, não tinha assim experiência com Deus, mas quando ele tem a primeira manifestação da graça de Deus, num sonho, em que ele viu uma escada entre o céu e a terra, anjos que subiam e desciam, ele acorda dali e a primeira coisa que ele faz, ele diz assim, esse lugar não é outro lugar, senão a porta do céu. Ele viu, portanto, que Deus estava ali. E ele faz um voto. É preciso compromisso com Deus. Se você quer prosperar, você precisa fazer compromisso com Deus. Isso é a coisa mais importante. O voto de Jacó mudou a vida dele. Completamente. Tudo o que acontece a partir daí, pelo resto da sua vida. Jacó teria possivelmente uns 60 anos quando sai da sua casa. Não tinha nada. E já era um homem de idade. Ele volta, quando ele vem da casa de Labão, ele tinha mais de 80 anos. Mas ele vem 20 anos como estrangeiro. 20 anos sendo escravo do seu sogro. E mesmo sendo roubado continuamente, Deus fazia Jacó prosperar, porque a graça estava presente ali na vida. Você tem sócio, o teu sócio te engana? Sabe o que você faz? Vai orar. Deus vai te dar estratégia.
Deus vai te mostrar como você vai prosperar, sabe? E chega a hora de dizer, olha, sai daqui, vai para onde eu quero que você vá. Mas, Senhor, isso aqui é minha empresa, Senhor, aqui é o meu negócio. Então, se você quer continuar a ser roubado e escravo, fica. Mas se Deus manda sair, sai, obedeça. Deus disse para Jacó, sai daqui e vai lá para a terra do teu pai. É hora de você sair. Mas, Senhor, eu não tenho nada. Não, eu vou te abençoar. Eu vou te mostrar que você não vai sair daqui de mãos vazias. E naqueles poucos anos, porque Jacó, irmão, durante 14 anos ele foi escravo do sogro. 14 anos ele foi escravo do sogro dele. Depois dos 14 anos, quando ele pagou por Raquel e por Lia, é que ele pôde ter alguma coisa. Em 6 anos, tudo que era do sogro passou para ele. Os cabritinhos brancos são meus. Tá bom. Aí só nascia cabrito malhado. Não, os malhados são meus. Você é um espertalhão, seu mentiroso, Jacó. Rapaz, dele só nascia cabrito branco. E tinha assim, e não sei se vocês notaram, Jacó cuidava do rebanho do sogro, e os filhos de Jacó, os filhos de Labão, é que cuidavam do rebanho de Jacó. Está aqui na Bíblia. Imagina como é que eles cuidavam. Eles deviam fazer braai todos os dias. Sabe, irmãos, eu fico maravilhado de ver como é que Deus trabalha. Amém. Aleluia. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os destrados e todo moreno entre o rebanho de Labão e pôs o seu rebanho à parte e não o pôs com o rebanho de Labão, porque era separado. Aqui, no verso 35 diz assim, do capítulo 30, e separou naquele dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e tudo que havia de brancura, e todo moreno entre os cordeiros, e Deus na mão. Quer dizer, tudo que era malhado ficou com os filhos do Labão. Tudo. E tudo que era branquinho ficou com Jacó. E de repente, tudo que é malhado prosperava e os branquinhos estavam tudo para trás. Então, como é que o Jacó podia enganar o Labão se quem estava cuidando do rebanho do Jacó era o filho dele? Sabe o que é? Porque a graça estava lá. Não tenha medo de alguém roubar você, não. Deus vai mandar devolver 100 vezes mais que na tua vida. Só não saia da graça. O território da graça é um território divino. É muito bom isso aqui, irmãos. E o verso 31, o 43 diz assim, e cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos e servos, e camelos e jumentos. Porque ele começou a ficar rico, porque a graça estava com ele. E eu ouvia as palavras do filho de Labão que diziam, Jacó tomou tudo que era nosso. Mas como tomou se eles é que cuidavam do rebanho do Jacó? Então lá, mesmo eles roubando como roubavam, o rebanho prosperava. E tudo que nascia era contado, Jacó dizia, olha, nasceu esse. Se algum, como dizer, o animal vinha, estraçalhava, ele tinha que pagar. Sai dali, faz aquela longa viagem,
A graça se manifesta quando ele encontra o seu irmão. A graça o alcança no Vale do Jaboque. A graça o alcança quando faz aquele pacto com seu sogro. Irmãos, a graça vai te acompanhar em todas as circunstâncias da tua vida. Porque a Bíblia diz, a graça se há manifestado, trazendo salvação. Agora, olha o detalhe. Agora sim vamos ver o detalhe. E o detalhe é esse. Ensinando-os que, renunciando à impiedade. Isso aqui já é Tito 2, 11, 12 e 13. Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então, a graça implica mudança de vida. Se você não está disposto a aprender com o Espírito Santo, a viver de maneira justa, sóbria e pia, quer dizer, pia é piedosa, então a graça não vai poder trabalhar na tua vida. Vou repetir, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos. Portanto, a graça ensina. A graça constrange. A graça é um estado, irmãos, em que você entra e você assume aquilo que ela é. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, então você tem que deixar de ser ímpio, e os desejos mundanos, vivamos neste presente século. Portanto, ela vai atuar para mim no meu tempo, como atuou lá no tempo de Adão, de Caim, de Noé, de Abraão. Ela é temporal, ela vai atuar no meu tempo. Vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Porque se a graça é de Deus, nós temos que andar na vontade de Deus. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor. Isso aqui já fala do quê? Da vida eterna com Ele. Que é consequência da graça. Do que mais nós precisamos, irmãos, para compreender que Deus traçou um plano? E esse plano, Ele é que traçou, e nós entramos no plano, nós aceitamos entrar no plano, nós concordamos em entrar no plano, nós assumimos as responsabilidades do plano e temos que viver dentro dele. Se você olha para trás, você vai ter o exemplo da mulher de Ló, você vai virar pedra. E ele ainda complementa dizendo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir, porque a graça produz remissão, de toda iniquidade, e purificar. A graça traz purificação. Purificar para si um povo seu. Há uma versão que fala, um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Nós precisamos entender que a graça nós não merecemos, mas ela nos é oferecida. E quando nós aceitamos, dentro dela existem regras, existem regulamentos, existem normas, existem marcos que limitam a graça. E temos que viver dentro deles. Amém? Vamos estar de pés, vamos fazer uma oração ao Senhor. É uma pena que um dos hinos mais bonitos que tem só canta em funeral, né? Que é o Amazing Grace.
Não sei porquê. Até lá no Brasil não tem tanto, mas em Portugal tem. Chega na hora de enterrar o defunto, canta graça maravilhosa. Mas a graça maravilhosa, ela é maravilhosa mesmo. Não tem explicação a graça de Deus. Tudo que ele planejou é parte dessa graça. Quando os judeus estavam saindo, irmãos, e Faraó veio atrás deles com todos os carros e com tudo, a graça de Deus foi como um anjo desparafusando a roda dos carros do Faraó, e os carros começaram a cair no caminho, atrapalhar, virar. Isso é graça. Deus vai manifestar a graça. Quando você vê o teu inimigo tropeçando por ali, deixa ele para lá. Não vai dar uma de mecânico de roda de gente ruim, não. Eles sozinhos vão. Olha, a Bíblia diz: olha, Faraó, isso é Deus. Eu nunca vi roda de carro sair assim, desse jeito. Uma roda, mas todos os carros, de repente, as rodas caírem. Isso é Deus. Isso é o Deus de Israel. Quem sabe você está precisando, nesta manhã, fazer o teu compromisso com essa graça. Para que você saiba viver sóbria, justa e retamente neste tempo da agora. Nesse tempo da agora. É necessário um compromisso. Um compromisso de fé, um compromisso de atitude. Renunciando às coisas passadas e aceitando a manifestação da graça na tua vida. Põe a sua mão no seu coração. Pai Santo, graças te dou em nome de Jesus, porque esta graça se é manifestada trazendo salvação a tu. Trouxe a salvação, Senhor. Trouxe. Ela está presente. Nós precisamos, Senhor, decidir sozinhos receber essa salvação. Eu te peço, Senhor, que essa salvação possa ser efetuada em cada vida nesse lugar. Senhor, que todas as pessoas que aqui estão, Senhor, possam aceitar essa salvação, se tornar parte dela, Senhor. Mesmo olhando que a porta está aberta, a mesma porta, Senhor, que nos permitiu entrar, ela continua aberta. O mundo está lá fora, Senhor. Mas que nós não corramos para o mundo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos fortalece, nos renova. Santifica-nos cada dia. Nós pedimos a Ti, Senhor, que todos os efeitos da graça se manifestem na nossa vida cada dia. Para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. O trabalho que estamos fazendo agora aqui, estou preparando as formas. The work that we're doing now is that we're doing it's like the shapes of forms. Para poder nós usarmos aqui nas janelas To e be nas able portas. to use here at the windows and the doors, the frames. Então encher com concreto. And then we're filling with concrete. Isso vai servir, portanto, como é parte da viga de amarração, This will serve as to sustain the main para structure, poder segurar as to paredes. be able to hold in the walls. E também serve para compor o lugar onde vai se pôr janelas e portas. And also to make sturdy and strong the places where the windows and doors Cada will be. detalhe é importante. Every detail in a construction is Se very você important. esquece alguma coisa, If you forget anything, aí pode perder horas de then you serviço. can lose hours and hours of work. Então, os detalhes é que So fazem a the diferença. details are the things that make the difference.
chegar aqui, eles vão lá. O pastor Júnior, agora que está aparecendo que ele estava conduzindo o carro. E aqui está o povo que vem no recinto. E o trabalho vai ser oficialmente inaugurar esse templo que já está sendo usado há mais de um ano, na verdade, mas é a primeira vez que eu venho aqui. Is unto you in the name of Jesus. Amen. Amen. You may try this. If not, maybe you're going to try another. Like it. Yes. Manja. Em nome do Pai. In the name of the Father. We can come in now. Obrigado, Jesus.